todos. Sejamos todos bem-vindos nesta casa física que nos acolhe, espiritual, junto com os nossos irmãos presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que possamos acalentar esse friozinho da noite com todas as reflexões que serão realizadas, nesta noite pelo nosso irmão Jerry, que possamos conservar este calor, essa energia que vai ser transmitida hoje através das palavras, da emoção, para que a gente possa transformar esse conhecimento em ação durante, quem sabe, essa semana, até a próxima vinda nossa aqui, semana que vem. E que sejam todos realmente bem-vindos à nossa casa. E vamos iniciar com a prece de Caritas. Vocês podem acompanhar aqui no painel. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa por corações, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajador a estrela guia, ao aflito a consolação, a doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. E com essa oração tão bonita, nós convidamos o Rogério para passar para nós a mensagem desta noite. Sempre é motivo de muita alegria podemos observar que mesmo numa noite tão convidativa para algumas atrações aí fora, nós ainda escolhemos estar aqui para fazer certas reflexões. Até entendemos que algumas pessoas adoram a vida noturna, outras que num frio glacial desse de Piracicaba, dos seus 20 graus, ainda escolhemos estar aqui para pensar, para refletir, talvez até para melhorar. E esse convite que semanalmente todos recebemos é muito bom, porque nós que somos espíritas, que abraçamos essa doutrina que para nós é um caminho a se seguir, fazemos essa pausa semanal para que a gente possa recompor um pouco das nossas energias. Porque talvez o mais difícil na nossa vida, que nos empurre a tentar abraçar um conceito religioso, são as dificuldades, os desafios pelos quais passamos, e até, quem sabe, aquelas dores incontidas que nós sentimos no nosso íntimo, que ninguém sabe, mas que nos acompanham diariamente nessa nossa caminhada. E todos as temos. Assim, eu deixo esse agradecimento a todos que escolheram essa noite para que a gente junto pudesse estar aqui, para pensar, para refletir. E hoje nós faremos uma reflexão que creio ser bastante legal e importante
para a nossa própria caminhada. O tema será reflexões sobre a nossa missão. E alguns talvez até se empolguem com o tema, porque cá entre nós, depois que nós aqui refletirmos e fizermos a nossa fala, no final dela todos conseguiremos sair daqui com a certeza do que é que a gente veio fazer no mundo. Então já valeu a pena essa escolha. E é claro que eu peço um pouco de calma, não fiquem ansiosos, porque antes de nós falarmos ou entregarmos o ouro sobre qual é a nossa missão, é necessário que nós demos uma pincelada sobre alguns fatos históricos, sobre a nossa história evolutiva, para que nós possamos compreender por que é que a gente chegou exatamente aqui. De qualquer forma, nós que somos espíritas, quando nos deparamos com algumas passagens contidas no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos põe para pensar, observamos que Deus nos criou todos simples e ignorantes. E à medida que nós vivenciamos essas experiências de vida por meio da reencarnação, adquirimos com o passar do tempo a competência sobre algumas áreas. Passamos a nos tornar pessoas mais capacitadas, mais pacientes, mais intelectualizadas, mais compreensivas, e desenvolvemos as duas asas que todos nós temos para que nós possamos percorrer todas as estradas evolutivas pelas quais devemos passar. A asa do conhecimento e a asa do sentimento. E o nosso objetivo é desenvolvê-las de uma certa forma e de uma igualdade, para que no futuro possamos compreender que aqui a vida na Terra nos leva à perfeição relativa, que para nós pode ser representada como Jesus. Lembremos-nos da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? Jesus. E nós que estamos nessa estrada evolutiva, sabemos que a Terra, essa que é o nosso planeta, o nosso lar, é um planeta de provas e de expiações. Provas, todos nós sabemos o significado. Passamos pelos grupos escolares, passamos pelo desenvolvimento da nossa intelectualidade, à medida que progredimos, lá naquele passado que muitos de nós têm um certo desgosto de lembrar. Porque a prova em si sempre nos forçava ao estudo, à capacitação. E na nossa vida é igual. O desafio que se nos chega por meio da provação é para que nós compreendamos que já está na hora de progredir para a próxima etapa da vida. Já a expiação, com X, é aquela dificuldade que se nos chega na vida, consequência de uma atitude mal pensada em algum momento da nossa vida. Pode ser nessa vida ou pode ser em outra. Todo abuso ou todo uso irregular de alguma facilidade que temos na nossa vida ou alguma escolha incorreta nos leva a refazer o caminho por meio da compreensão de que temos de passar por uma situação difícil para um certo acordamento. E essas dificuldades pelas quais passamos todos é que nos chamam a atenção para chacoalhar um pouco a nossa vida. Porque nenhum de nós, em sã consciência, procuraria um sentido religioso para se compreender se estivesse com a conta bancária cheia de zeros, se tivesse uma pessoa maravilhosa, uma alma gêmea ao lado, e não tivesse nenhum problema de saúde, seja físico ou psicológico. Muito difícil o convite que para nós todos chega para a amorosidade, se todas essas nossas necessidades imediatas e materiais estivessem satisfeitas. Mas como todos nós aqui estamos nesse chamado mundo de provas e de expiações, e a coisa pega exatamente nas nossas necessidades materiais, todos estamos aqui. E o bom é que nós temos a possibilidade de começar a pensar na nossa vida, justamente para tentar compreender qual é a nossa missão. Essas perguntas que nos chegam sempre, quando passamos a tentar compreender o porquê é que a gente veio para cá, esses questionamentos sempre nos colocam
em um questionamento, geralmente que chacoalha o nosso mundo íntimo e que nos deixa com uma certa crise. Porque nós nos perguntamos, por que é que eu vim para cá? Por que é que eu nasci na família que nasci? Nesse particular, eu sei que aqui ninguém tem problema de familiar complicado. Mas, se a gente imaginar que existem famílias difíceis e complicadas, a gente até entende. Mas uma pergunta também, o que é que eu devo fazer com a minha vida? Qual a minha missão? E depois que eu morrer, para onde é que eu vou? Estas são questões que nos levam muito claramente a tentar responder estas questões que para nós têm um sentido existencial e físico, metafísico, sobre o que nós deveríamos de fazer conosco mesmo. E nós que somos espíritas, se puxarmos uma perna do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós verificamos uma fala de Jesus que para todos nós é interessantíssima. Ele fala mais ou menos assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. E obviamente que nós estamos falando dos mundos que carregam em si a presença de espíritos compatíveis com o tipo de progressão que o mundo estabelece. Só que também todos os mundos passam por essa estrada evolutiva e progridem. E as pessoas que lá também vivenciam a sua vida também estão num processo de evolução. Sabemos que a Terra é um mundo de provas e de expiações. No segundo grau da escada evolutiva da perfeição dos mundos relativas, segundo a escala de Kardec. E estamos entrando todos num mundo de regeneração por meio da evolução do nosso mundo. Mas não é somente o mundo que progride, somos nós também, pela nossa mudança principalmente comportamental. E essa mudança comportamental que nos é requerida nesse momento, por meio de uma aprovação, é que nos faz pensar que a coisa está verdadeiramente complicada atualmente. Para todos nós, se fizermos, deixa eu fazer um pequeno adendo. Se a gente olhar para trás na nossa vida, nós que temos uma certa idade, e não é tanto assim, por favor, nós vemos que há umas 2 décadas atrás, as coisas eram verdadeiramente diferentes. As crianças carregavam em si uma certa inocência. E hoje, se compararmos, a coisa ficou tão esquisita, porque parece que as crianças em si, com o desenvolvimento da internet, da informação, da velocidade, puderam ser consideradas muito diferentes do que tínhamos lá atrás. Ao ponto de, no passado, e eu estou falando sobre mim mesmo, no passado, quando a gente tinha assim, algum tipo de reclamação, algum tipo de problema, a primeira coisa era o tratamento com o psicólogo dentro de casa, que nós tínhamos, muito claro. Atrás da porta eu tinha um lá com meu pai. E aquele psicólogo curava qualquer tipo de problema. Eu não estou fazendo uma apologia à violência, por favor, tá? Mas serviu de uma maneira tão bacana para mim, que eu comparo com o que ocorre hoje. Porque nós lembramos de tristeza, melancolia, e quem sabe até um pouco de depressão naquela época, e eram palavras inexistentes dentro do nosso vocabulário. E nós verificamos que as crianças hoje, parece que já nascem com esse tipo de característica, e precisam ir para terapeuta, psicólogo, para tentar curar até uma ideação suicida, inexistente quando comparada naquele passado. Resultado também da mudança do tipo de padrão do nosso mundo. Porque todos estamos naqueles limiares da mudança. Se observarmos na literatura de Chico Xavier e de Valdo Franco, principalmente através da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, observamos que desde a década de 1950, metade do século XX, está ocorrendo uma mudança de patamar. Então a divindade está passando para cá uma peneira, e quem precisar continuar tem de ter uma média mínima, e que todos nós também estamos inseridos. Amar minimamente, não precisa ser perfeito não, é carregar dentro de si a predisposição para fazer o bem. Mas num mundo de provas e de expiações, que é esse mundo em que vivenciamos,
nós podemos observar características muito tranquilas dentro de um mundo como esse. O primeiro, há criaturas aqui extremamente intelectualizadas, desenvolveram a sua inteligência, mas também um mundo no qual o mal ainda predomina. E como exemplo prático, nós poderíamos observar, do ponto de vista da inteligência, o próprio desenvolvimento da astrofísica, o envio de satélites, a comunicação, a internet. Eu era do tempo em que a internet era discada. E por favor, não vão falar aí que você está acabadinho. Não, nem tanto. Que são os fluidos que conservam. Mas também nós podemos observar que do ponto de vista do outro lado, ou o mal predominante na Terra, nós ainda vemos as desigualdades sociais gritantes. Guerras convencionais ainda no dia de hoje. Rússia e Ucrânia, por exemplo, travam uma guerra atualmente convencional. E nós vemos aquilo que nós temos ainda de pior, todos os dias representado nos jornais que todos consumimos e assistimos. Mas quando nós passamos a observar que esse tipo de situação no nosso mundo ainda se encontra na sua maioria e na sua totalidade, ou seja, o mal, nós observamos que muitas das vezes nós temos um impulso íntimo para ser diferente. Mas para ser diferente num mundo com essas características, é remar contra a corrente. Então é necessário força, predisposição e principalmente resiliência, porque para aguentar a correnteza que todos estamos, é muito difícil, porque cansa, e cansa viver. Quando nós passamos a ver todos os dias as barbaridades às quais nos acostumamos, nós verificamos que a humanidade está perdida. Num exemplo de uma fala que muitas das vezes a gente não presta atenção. Mas nós que já temos uma certa predisposição ao bem, que nós estamos nesse processo embalado de crescimento, de mudança, que queremos viver diferentes, nós sabemos que a nossa realidade não é material. A nossa realidade, em essência, é espiritual. Nós somos espíritos no corpo, num processo de uma vida, tentando aprender alguma coisa que muitas das vezes a gente não sabe o que é. E se a gente conseguir ainda no caminho descobrir qual é a nossa missão, aí seria muito bom. Se for espírita, ainda a gente até fala que assim seja. Mas quando nós temos essa predisposição íntima de percorrer esses caminhos, como é muito natural, sabendo que nós somos espíritos, a gente perde até o medo da morte. Não é verdade? O pessoal está meio na dúvida ou está tentando ser espírita? Vai que, né? A gente, mais ou menos. Eu não tenho medo da morte, não. Eu tenho medo como eu vou morrer, não é verdade? Quero morrer dormindo, tá? E aí a gente começa a pensar que a nossa vida, como sendo uma vida que a gente precisa de viver, a gente sabe que é um espírito imortal. E por ser imortal, a gente começa a pensar o porquê é que a criatura em si começou a pensar no significado da sua própria existência. Porque quando todos nós começamos a observar que nós somos criaturas imortais, existe um assunto que para nós é muito importante. A nossa conexão com o divino. Por isso nós podemos observar a própria palavra religião. Todos os povos buscavam uma religação, porque religião significa religar, com algo divino, com o Criador, a semelhança da planta que procura o sol quando o sol lhe bate a face. E todos nós podemos observar até na história em si, observando a história da evolução da humanidade, que desde os primeiros seres humanos que deixavam os seus pensamentos caracterizados por onde passavam, por exemplo, aquelas gravuras rupestres que eram encontradas nos primeiros seres humanos que ficavam nas cavernas, desenhando, quem sabe, uma divindade interpretada por nós hoje, observamos que o significado da existência de Deus sempre existiu. Assim, para nós é uma essência buscar
a compreensão de que nós não somos apenas a vida que estamos vivendo. Ocorre alguma coisa que nos leva a compreender que depois que a gente vai morrer, algo vai continuar. E aí começam as interpretações a depender da cultura, a depender de onde os povos vivem, de uma maneira ou de outra, observando a existência de Deus. Alguns povos sugerem que Deus em si não é um ser existente. Deus não existe. Religiões assim como o budismo, em que quando nós morremos, voltamos a uma bacia das almas, local do qual nós saímos quando viemos para cá. E nos juntamos numa massa de gente que já morreu, para estarmos juntos pelos fins dos séculos. Mas observamos também que no mundo também as religiões do Deus único. Por exemplo, se observarmos no seio do cristianismo nascente, tínhamos o judaísmo, o catolicismo, depois o cristianismo, o espiritismo, religiões que carregam como pensamento integral a existência de um Deus único. Mas também tínhamos aquelas chamadas religiões pagãs, que eram caracterizadas pelo politeísmo. Se observássemos a cultura egípcia, por exemplo, ou quem sabe na Grécia, em Roma, e vemos todas essas características de cada povo que carregava em si uma cultura da existência de um Deus, de nenhum Deus ou de vários deuses, mas que estavam a olhar para todo mundo que está para cá. E à medida que vamos compreendendo e falaremos especificamente da nossa religião, que é o Espiritismo, que é uma religião com um Deus único, que nós podemos subdividir aquelas religiões que depois que ocorre a morte, explicam o que é que ocorre. Nós podemos observar que há religiões reencarnacionistas e religiões não reencarnacionistas. Se pegarmos as religiões cristãs, por exemplo, o protestantismo assevera que depois que nós morremos, nós dormimos como alma, esperando o dia do juízo final, para que nós possamos ressuscitar. E é engraçado, porque se fosse para mim, se eu soubesse que alguns iriam dormir, eu dava logo uma maracujina concentrada, para dormir mesmo. Porque tem uma gente especial que a gente sempre adora, né? E aqueles que acreditam na reencarnação, ou compreendem que não é uma questão de crença, mas uma questão de observação científica, consideram que nós nascemos e renascemos, herdeiros dos nossos erros e das nossas escolhas, mas também percorrendo um caminho, tentando acertar. E obviamente que nós, à medida que progredimos, que amadurecemos e que compreendemos que essa estrada evolutiva faz parte daquilo que somos, nós passamos a compreender que as coisas são mais lógicas, são mais sensatas e são melhores para que a gente coloque uma aceitação melhor dentro do nosso coração para aceitar a cruz que todos nós carregamos em vida. Mas quando esse tipo de pensamento, que ainda é um tanto quanto apenas subjetivo, que nós pensamos, filosofamos, nós observamos que há situações na nossa vida que nos põem para pensar como humanidade de uma maneira um pouco mais prática. Porque Deus também deu à humanidade algumas características que a gente para pensar. Por exemplo, a mediunidade. E lembremos-nos, mediunidade não é algo que o Espiritismo inventou. Porque a mediunidade é uma capacidade orgânica da criatura, que possibilita quem está vivo estabelecer conexões com aqueles que já foram. Porque todos nós estamos em planos de vida distintos, porém alguns nascem com essa capacidade orgânica. Às vezes nós vemos aqueles que são os médiuns de psicografia, que escrevem, de pictografia, que desenham, são aqueles também de psicofonia, que falam, e assim por diante, com as várias vertentes dentro desse arcabouço conhecido como mediunidade. Mas a mediunidade existia, porque se algum de nós, por exemplo, tem a mediunidade, e você se depara na sua casa com alguém, algum parente que já morreu,
Se você tem um pensamento sensato, você pensa duas coisas. O primeiro deles, eu enlouqueci. A segunda, será que não é algo diferente? Porque eu estou conversando com uma pessoa que eu conheço e às vezes me dá informação que nem eu mesmo sabia. E quando vou checar, bate com a realidade. É uma comprovação da mediunidade e principalmente de que a vida continua. E quando a gente começa a ter certeza por meio de questões práticas de que a vida continua, a nossa vida fica um pouco melhor. Porque olha, viver a nossa vida sem um sentido de observar que daqui a pouco a gente vai continuar, ou tudo vai acabar, é desesperador. Porque a finitude do ser é um problema. E por que então nós viveríamos seguindo as leis da sociedade, fazendo tudo que é certo, aceitando principalmente a dificuldade, sem nos revoltar de uma maneira que nos coloque fora da linha? É um pensamento lógico que nos cabe avaliar para saber se nós estamos de uma maneira compatível, seguindo as chamadas leis de Deus. Mas quando nós compreendemos que essa mediunidade faz parte da nossa vida, a gente pode falar assim: olha, tudo bem, eu entendo que dentro do contexto da mediunidade tem gente que fala que é médium e eu não acredito. E é totalmente normal. Porque nós precisamos fazer uma avaliação, tanto a pessoa se avaliar, quanto ser avaliada pelas comunicações e informações que atrás. Só que ocorreu um fato histórico na nossa vida que todos nós podemos observar que chamou muita atenção. Por exemplo, crucificação de Cristo, Jesus. Jesus foi para a cruz. Ele sabia que ia ser martirizado. Foi colocado lá por um contexto religioso e político que o fez passar pelo processo de morte física. E isso ocorreu no público. Só que depois que Jesus morreu, pegaram o corpo dele, colocaram numa caverna, fecharam com uma pedra, que era o equivalente ao enterrar de hoje. E depois de 2 dias ele ressurgiu. Disso veio dos textos evangélicos a chamada ressurreição, que do ponto de vista do entendimento espírita seria uma materialização. E ele apareceu primeiramente para a pessoa que julgo eu ser a maior convertida dentro da história do cristianismo, Maria de Madalena, Maria de Magdala. E depois ele apareceu para os discípulos. E os discípulos já eram muito especiais, né? Estavam os 11 vivos. Porque Jesus escolheu o seu colégio Galileu para divulgar a Boa Nova, 12 pessoas, mais ou menos parecidas conosco. Talvez um pouquinho melhor, um pouquinho mais capacitada do ponto de vista espiritual. Judas foi aquele que se deu conta de que traiu Jesus e se matou, enforcado. Então, na sua reaparição, Judas já não estava vivo. E deixe-me falar um pequeno adendo de Judas, porque muitos de nós carrega assim uma vibração muito fraternal para com esse irmão. E é interessante que nós devemos pensar que Judas é muito parecido conosco, porque Judas conhecia Jesus, ele era o mais intelectualizado do grupo, era o tesoureiro. E ele sabia que Jesus traria o reino dos céus para a terra. Só que ele achava Jesus muito devagarzão, muito tranquilão, e ele queria dar uma ajuda para Jesus. Ele falou: eu vou pegar e vou vender, quando o pessoal chegar para Jesus, Jesus vai pegar e chamar os seus anjos, arcanjos, e vai botar para quebrar. E vai colocar o seu reino dos céus na terra, subjugando o Império Romano. Já que esse é o domínio que nós tínhamos do ponto de vista geográfico de tudo que acontecia na terra. Só que ele percebeu só depois que entregou que não era bem assim. Que o reino de Deus não tem aparências exteriores, estamos falando do Evangelho, está dentro do coração de todos nós, na nossa consciência. E ele não entendeu isso, só se deu conta depois que Jesus deixou se levar. Aí ele foi e se matou. Um pouco de ignorância, semelhança à nossa ignorância, que nós vivenciamos todos os dias nas nossas escolhas, às vezes erradas. Quando a gente quer dar uma forcinha, sabe? E joga essa pedra para o precipício, é o que a gente faz. Mas também aqueles outros 11, nós lembramos de alguns que são fenomenais. Por exemplo, Tomé era louco para saber, será que é Jesus mesmo? Deixa eu tocar a ferida.
E alguns acham que é na mão. Não é na mão, não, é no pulso. Porque se fosse na mão, teria rasgado, e Jesus não ficava dependurado. Era uma trava no pulso. E ele foi lá pegar. Mestre. E ele já chegou falando: Tomé, pode tocar que sou eu mesmo. Foi lá e não é que era. Por isso todos passaram a compreender que era uma verdade a questão da existência após a morte. E não é porque era Jesus. Só que nesse momento virou uma chave na cabeça de todos os discípulos. Lembremos-nos bem, cada um teve a sua história de vida. Dos 12, Judas se matou, e um que viveu quase centenariamente, que era João, que ficou com Maria na sua vida, porque ele ainda era muito meninão, muito jovem, na época em que Jesus foi crucificado, e ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Agora, aqueles outros 10 tinham uma postura antes de Jesus morrer, muito medrosa, muito receosa. Lembremos-nos de Pedro. Olha, mestre, eu não vou deixar acontecer nada com você. Eu defendo você até a morte. E aí quando Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes de o galo cantar. E aí chegou lá os soldados do Império Romano. Você conhece Jesus? Eu não, Jesus nunca vi. Pedro, a semelhança nossa, das nossas fragilidades. Não é por maldade, não. O ser humano é muito mais frágil do que mal. Só que depois que todos viram o que ocorria e como ocorreu, começaram, obviamente, a compreender que a sua vida em si era irrelevante. Aí nós observamos aquela característica muito clara dentro desse período do Império Romano, em que os cristãos iam para o circo, para os coliseus da vida, entregar seus corpos às feras, felizes, cantando, porque sabiam que aquele era uma passagem momentânea. E até os romanos em si começaram a observar que essa gente devia ser meio complicada da cabeça. Porque se entregar seu corpo por um ideal, deixar-se matar apenas por uma ideia, para eles era um tanto quanto ilógico. Porque o romano em si era politeísta, era o poder dominante, e assim também os cristãos deveriam de obedecer a todas as políticas da época. Só que à medida que eles passaram a compreender que os cristãos eram diferentes, na nossa humanidade sempre ocorre uma coisa que até hoje para nós é muito característica. Sempre que encontramos uma pessoa que é diferente da gente, a gente não simpatiza muito. E o que eu estou querendo dizer? O romano olhava o cristão e já falava intimamente para si: é uma pessoa que acredita num Deus só, mas o correto são os vários deuses que nós temos. O nosso imperador é um Deus na terra. E os cristãos falam que todo mundo é igual perante Deus, que todos somos irmãos, por isso mesmo filhos do mesmo Pai. Todos somos simples e somos pessoas que estamos na nossa trajetória tentando fazer o bem, não importa a quem. E o romano sabia que era um cidadão de primeira classe. Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, que traz desavenças entre as pessoas em si, a divindade coloca uma situação na vida de todo mundo que nasceu aqui para que seja corrigida. Existe uma lei divina que para mim é a mais perfeita de todas, chamada lei de ação e reação, em que Deus estabeleceu que nós precisamos reajustar tudo aquilo que a gente desajusta. Nesse momento em que nós observamos pessoas que são diferentes de nós, surgem muitas das vezes situações na nossa vida que nos levam a compreender por que é que a gente sofre. Porque as criaturas são ligadas por 2 características na vida. A primeira delas, o amor. Pense na pessoa que você mais ama. Vocês estarão ligadas pela vida, não interessa quantas encarnações vocês tenham, pelas vidas sucessivas e o final dos tempos. Uma coisa até meio romântica. Mas também tem outra coisa que une as criaturas: o ódio, que é o amor doente. Então, se você tem alguém aí que você está meio desgostoso, está meio desgostosa, e você fala: não quero ver pintar de ouro nunca na minha vida mais,
pode deixar que Deus vai dar um jeitinho. Vai colocar esse figura do seu ladinho, até que você passe a suportar. Depois de você suportar, você vai gostar um pouquinho. Depois de suportar um pouquinho, você vai até amar. E você duvida do que eu estou falando, né? Eu vou dar um exemplo prático. Existem, não que aqui alguém tenha passado, mas eu vou narrar alguma coisa aqui que pode ser que alguém lembre de algum parente, de algum primo. Sabe assim, aqueles tipos de amores que são aqueles de arrebatar? Você vê a pessoa, nunca viu, e você fala assim: ai, foi amor à primeira vista. É maravilhoso, né? E geralmente correspondido. E depois de um ano está casado. E você fala assim: contigo eu moro até debaixo da ponte. E o tempo vai passando, e vai 1, 2, 3, 6 meses. Depois de 6 meses, mais 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano, você que batizou naquela época em que você falou na frente do juiz, que você batizou e troca, geralmente troca-se de nome, né? Quando a gente junta os trapos, que você passou a chamar aquela figura de Mo ou Benê, que era o primeiro batismo. Depois desse 1 ano, você batiza de novo. Mas aí chama obsessor de estimação. Alguns batizam assim, né? Como eu disse, primo de 2º grau, da nossa, né? Um amigo de um primo, de um tio. Essas mentiras que a gente inventa. Só que você deixou lá em casa esse figura, né? E você fica se perguntando como é que a vida juntou. Como é que a vida juntou? Porque Deus junta aqueles que se odeiam também. Mas esse é um exemplo prático que a gente imagina na atualidade. Mas lá atrás, no Império Romano, em que os cristãos também eram odiados pelos romanos, acontecia exatamente a mesma coisa. A divindade começa a colocar um junto com o outro para que as coisas se regularizem. Por exemplo, chagas que nós carregamos dentro da nossa humanidade, que nós vemos primeiro, são esses nascimentos pessoais, que às vezes a gente tem ódio de uma pessoa, depois Deus junta uma pessoa com a outra, para acertar os ponteiros. Mas os romanos tinham ódios de muita gente, porque era um grupo. E a divindade coloca você no grupo para diluir. Assim o romano nascia dentro daquele grupamento chamado cristãos. E vejamos como as coisas são interessantes. Porque poderíamos usar até outro exemplo. Por exemplo, o racismo, que é uma chaga da nossa humanidade. Existem pessoas que hoje são racistas. E a divindade coloca no outro grupo para que comece a diluir. E toda ideia, a ideia da divindade é muito boa. É muito boa na essência. Mas na prática deu uns probleminhas. Quando os romanos começaram a nascer no seio do cristianismo, nos cristãos, nós vemos que algumas coisas passaram a mudar também. Porque a religião oficial do Império Romano também mudou. Que passou a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vemos o surgimento do catolicismo. Mas não somente o surgimento do catolicismo. O início também das paramentações, das roupas, dos rituais, da forma muito bem estabelecida de como tudo era feito. E esses são aqueles cultos exteriores trazidos dentro do contexto de religião para algo que no momento de Jesus era extremamente simples. Ame seu inimigo e ame as pessoas como você ama a Deus. E nós passamos a compreender que as coisas começaram a se desvirtuar. Depois de 1500 anos de história dentro da igreja ou do cristianismo que passou a ser a religião oficial do Império Romano, nós vemos que chegamos até nas cruzadas, que era um ideal de se matar a uma pessoa que pensa diferente do ponto de vista religioso das pessoas que lá estavam, e também, quem sabe, da Santa Inquisição. Pensa diferente de mim? Vai para a fogueira. Algo totalmente desvirtuado da ideia de Cristo. E aí nós vemos como as coisas estão desencontradas. Mas se a gente pensar ainda hoje, como a divindade coloca as pessoas para refazerem os caminhos, nós observamos, porque nós temos que pular agora para 1857, surgimento do Espiritismo com o Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec,
para que a gente pense por que é que a gente está aqui. Que nós vamos chegar na nossa missão, porque até meia-noite é hoje. Claro! E quem não está animado com a história, nem pisquei. E aí a gente começa a pensar no significado das coisas. Porque de qualquer maneira, o que nós estamos fazendo aqui? Divulgação do cristianismo nascente. A ideia primitiva do que Jesus tentou trazer. E eu vou fazer uma pequena, assim, autoavaliação, meio que aqui em voz alta, para a gente pensar. Porque eu vou para muitos lugares, né? E vez ou outra, fazer palestra. E vez ou outra sempre vem algum amigo, a gente pega muita amizade com um monte de gente. É uma fraternidade que às vezes nem não querendo tem que ter. E aí esse tipo de coisa que é muito bacana, muito fraternal, muito boa, nos trazem muitas das vezes algumas coisas que acontecem que nos leva a pensar o porquê que as coisas são assim. E alguns que conhecem assim meio de chofre, de antemão, assim meio de sopetão, perguntam, nossa, mas você está fazendo muita palestra, né? Eu estou fazendo bastante palestra, né? Onde chama a gente vai, se der, se tiver tudo certo, sem problema nenhum. Nossa, você já deve estar tão rico, hein? Porque quanta palestra que você faz, né? E eu penso, mais ou menos. Mas você não cobra para fazer a palestra? Não. Todo mundo que está trabalhando no espiritismo não pode, quer dizer, pode, mas não deve cobrar. Porque o que a gente recebe de graça, a gente dá de graça. E a gente precisa passar essa bola para frente. Mas eu falei, muitas das vezes a gente paga para ir fazer palestra. É combustível, é tempo, é estudo, é muita coisa envolvida. E aí, essa pessoa que é um cristão, claro que Deus que mandou na minha vida, só pode, né? Então você é louco, eu não faria nunca. E eu comecei a pensar, mas será que eu sou louco mesmo? Aí, eu parei para pensar numa coisa que para nós é muito importante, porque sempre a gente se pergunta qual é a nossa missão. E geralmente a nossa missão está atrelada, a gente está fazendo alguma coisa e não sabe nem muito por que está fazendo isso. Até descobrir no meio do caminho. Porque as nossas descobertas são sempre depois que a gente já está fazendo o que está fazendo. A gente não sabe o que se gosta ou acontece com relação a trabalho. Eu vou entrar num trabalho porque eu preciso trabalhar, porque já chegou na idade, porque eu tenho que comprar minhas coisas, porque eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E às vezes porque o pai ou a mãe empurrou. Vai! Hoje em dia parece que os adolescentes chegaram até o 40, né? Vão ficando em casa. Se você tem um adolescente desse, por favor, empurra do ninho para ele voar. Porque é bom voar. Só que nós pensamos que essas coisas que nós descobrimos com o passar do tempo, e quando a gente estuda espiritismo, nos leva a uma reflexão profunda numa questão única dentro do Livro dos Espíritos. Questão 620 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então todos nós que ainda estamos tentando buscar um significado para aquilo que a gente quer fazer da nossa vida, que a gente primeiramente se consulte na oração do nosso lar. Há uma maneira muito prática da gente orar. Entra no seu quarto, feche e fale com Deus. Oração não é falação. Oração, nenhuma oração deveria ser uma oração com H. Porque muitas das vezes a gente fala, e é uma oração com H, cheia de horas. Mas a oração que nos permite entrar em contato com Deus é aquela que muitas das vezes não tem nem palavra nenhuma. É aquele, ai meu Deus. É uma oração em que a gente abre a nossa alma para conversar com aquele que é o nosso Criador e o nosso Pai. E geralmente a nossa vida é cheia de tanta dificuldade, tanto problema, que a nossa cabeça é tão perturbada de ruído que a gente nunca para fazer uma oração com O. Em que a gente faz aquela pausa e tenta conversar, tentando escutar a voz de Deus. E permitam-me colocar 2 aspas nessa voz de Deus. Porque a voz de Deus está dentro de nós, para a gente saber o que a gente precisa fazer.
E às vezes a nossa missão é tão pequena dentro daquilo que a gente deseja. Porque nós que somos espíritas, às vezes observamos aqueles missionários dentro do nosso meio. Por exemplo, o Divaldo Franco, que recentemente também desencarnou com 98 anos, que criou com Nilson de Souza Pereira a Mansão do Caminho, para cuidar daqueles milhares de crianças e famílias todos os dias, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da alimentação. Coisas que nós adoraríamos, já está lá. Só que quantos de nós não saem exatamente hoje do centro espírita e chega dentro da nossa casa, onde é a nossa verdadeira missão? Em que a gente encontra aquela pessoa que muitas das vezes a gente se pergunta como é que pode ou não gostar dessa pessoa. E essa pessoa que pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe. Pessoas que biologicamente foram preparadas para a gente amar. E a gente intimamente fala, eu não gosto. E sabe que não gosta, não precisa nem falar. E fica com um sentimento de culpa, porque não sabe por que